Betsabá nasceu em uma família cujas histórias estavam entrelaçadas com os acontecimentos mais marcantes de Israel. Seu pai, Eliam, era um guerreiro de elite, conhecido por sua coragem. Alguém que dedicava sua vida para proteger o reino e servir ao rei Davi com lealdade absoluta. Seu avô, Aitofel, era conselheiro do rei, e sua voz era respeitada em todos os corredores do poder. Desde pequena, Betsabá cresceu em meio a deveres, expectativas e intrigas. Jerusalém fervilhava. Cada rua, cada pedra parecia sussurrar histórias de batalhas, vitórias e promessas de um futuro guiado por Deus. Ela ouvia os relatos das glórias de Israel, os feitos de seu povo escolhido, e sonhava com algo grande. Consciente de que sua vida estaria sempre ligada aos destinos do reino. Como era costume para mulheres de sua linhagem, Betsabá casou-se jovem com Urias, um homem honrado e leal, que também servia ao rei Davi. Viviam próximos à corte, mas sua vida parecia tranquila nos bastidores do poder, cercada de deveres e limitações, sem imaginar que seu destino mudaria em um único dia. O sol brilhava sobre Jerusalém, refletindo nos telhados de pedra enquanto a cidade seguia sua rotina. Urias estava longe, no campo de batalha, e Betsabá cuidava de seus afazeres, buscando pequenos momentos de descanso em meio à vida cotidiana. No terraço do palácio, Davi caminhava, talvez procurando clareza, talvez apenas observando a cidade que governava. E então ele a viu. A visão de Betsabá banhando-se capturou sua atenção de forma irresistível. A forma como a luz do sol refletia na água, a serenidade de seus movimentos, tudo parecia prendê-lo ali. Davi, acostumado ao poder e aos próprios desejos, sentiu que aquele momento ultrapassava qualquer limite do certo e do errado. Ele não sabia quem ela era, mas decidiu conhecê-la. Mensageiros discretos foram enviados ao lar de Betsabá, e quando ela chegou ao palácio, ainda não imaginava que aquele encontro definiria o destino de ambos. O encontro começou com gentileza. Davi, carismático e persuasivo, tratou-a como se fosse a única pessoa no mundo naquele instante. Betsabá, talvez confusa, talvez lisonjeada, não podia ignorar o peso do momento. E naquela noite, limites foram ultrapassados. O que começou como um encontro entre rei e súdita, rapidamente se tornou um segredo carregado de consequências. Alguns dias depois, Betsabá enviou uma mensagem ao rei. Estava grávida. Para Davi, a notícia caiu como uma pedra no peito. Não se tratava apenas de um escândalo pessoal. O futuro do reino estava em risco. O medo e a culpa o levaram a agir com pressa. Chamou Urias de volta da guerra sob o pretexto de interesse pelo campo de batalha. Mas Urias era diferente. Homem íntegro, leal, e não aceitou retornar para casa enquanto seus companheiros dormiam em tendas no campo de batalha. Davi tentou convencê-lo oferecendo comida, bebida e descanso, mas Urias manteve sua postura firme. Desesperado, Davi escreveu uma carta selada ao comandante do exército, Joabe, ordenando que colocasse Urias na linha de frente, em combate quase impossível, garantindo sua morte. Urias, fiel e corajoso, caiu no campo de batalha sem desconfiar do plano cruel do rei. Quando a notícia chegou, Davi recebeu a mensagem com frieza calculada. Urias havia desaparecido, e com ele parecia que o segredo poderia ser mantido. Após o período de luto, Davi tomou Betsabá como esposa, tentando encobrir seu pecado com uma fachada de normalidade. Mas nada escapava aos olhos de Deus. O profeta Natã foi enviado ao palácio com uma mensagem direta: confrontar o rei, revelar a verdade e mostrar o peso de suas escolhas. Natã contou uma parábola, simples mas poderosa. 2 homens, um rico e outro pobre, a injustiça e a ganância, e o crime cometido pelo poderoso contra o fraco. Davi ouviu, indignado, pronto para julgar o culpado. Mas então Natã disse: Tu és este homem. Cada palavra atingiu o rei como uma lâmina. Ele percebeu que havia cometido adultério, que Urias havia sido morto por sua culpa, e que todos os esforços para esconder a verdade eram inúteis. Deus decretou consequências. O filho que Betsabá carregava morreria,
e a espada nunca se afastaria de sua casa. O nascimento do filho trouxe esperança e temor. Davi jejuou, orou e clamou por misericórdia. Betsabá enfrentava sua dor silenciosa, sabendo que aquele filho pagava pelo pecado de ambos. Dias se passaram, até que a doença foi implacável. O bebê faleceu. Surpreendentemente, Davi lavou o rosto, vestiu-se e foi ao templo adorar a Deus. Ele disse aos servos: Eu clamei a Deus pensando que talvez ele tivesse misericórdia, agora ele se foi. Não posso trazê-lo de volta, mas um dia irei até ele. A perda deixou cicatrizes profundas, mas marcou o início de uma mudança no coração de Davi e no destino de Betsabá. Deus ainda tinha planos. Quando nasceu o próximo filho, Salomão, ele não foi apenas um sinal de esperança, mas a promessa viva de que mesmo em meio à ruína, algo novo poderia surgir. Betsabá encontrou em Salomão uma razão para seguir em frente, criando-o com cuidado, consciente de que ele não era apenas seu filho, mas alguém destinado a algo grandioso. À medida que os anos passaram e Davi começou a envelhecer, o reino fervilhava com intrigas e disputas pelo trono. Adonias, um dos filhos mais velhos, acreditava que seu direito à coroa era inquestionável. Ele começou a agir como se já fosse rei, organizando banquetes grandiosos, reunindo aliados poderosos, convocando líderes e sacerdotes e consolidando sua base de poder de forma audaciosa. Cada movimento seu indicava que não esperaria a vontade do pai, e a tensão no palácio crescia a cada dia. Betsabá, ciente do perigo, não podia permanecer inerte. Determinada a proteger o futuro de Salomão, seu filho mais jovem e escolhido por Deus, buscou o profeta Natã, que tantas vezes havia sido a voz de Deus no reino. Juntos, traçaram uma estratégia cuidadosa para garantir que a promessa de Davi fosse cumprida, que Salomão fosse o sucessor legítimo. Em um momento decisivo, Betsabá entrou nos aposentos do rei. Davi estava frágil, enfraquecido pelo tempo, mas ainda detinha a autoridade de um monarca. Com uma voz calma, mas carregada de firmeza e emoção, ela o lembrou de suas palavras. Meu senhor, meu rei, você jurou pelo Senhor, o Deus de Israel, que Salomão, meu filho, seria seu sucessor. Mas agora Adonias se autoproclamou rei, e se isso continuar, eu e Salomão seremos tratados como inimigos quando você não estiver mais aqui. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, equilibrando respeito, urgência e estratégia. Natã entrou em seguida, reforçando as palavras de Betsabá e lembrando Davi da promessa feita ao filho que carregaria o futuro de Israel. A presença deles reacendeu no rei uma clareza que havia se perdido com a idade. Ele percebeu a gravidade da situação e a responsabilidade de agir antes que fosse tarde demais. Davi tomou uma decisão firme, chamando seus conselheiros e dando ordens claras. Naquele mesmo dia, Salomão seria ungido rei. Ele seria colocado na mula real e conduzido por toda Jerusalém, proclamado diante de todo o povo. Quando a notícia se espalhou, o palácio foi tomado por uma mistura de confusão, surpresa e celebração. A festa que Adonias havia planejado para afirmar sua autoproclamação como rei tornou-se silêncio. As trombetas tocaram anunciando a ascensão de Salomão. O povo de Jerusalém aclamou o novo rei, e até aqueles que haviam apoiado Adonias compreenderam que lutar contra Salomão seria lutar contra o próprio plano divino. Para Betsabá, aquele momento marcou o início de sua nova posição ao lado do trono. Como mãe do rei, sua importância não era apenas simbólica, mas essencial para a estabilidade do reino. Ela se tornou conselheira, guia e pilar de força para Salomão, garantindo que ele pudesse desempenhar o papel que Deus lhe destinara. Sua jornada, marcada por dor, erros e redenção, agora encontrava propósito em proteger e orientar o filho escolhido. Salomão, desde o início de seu reinado, demonstrou ser diferente de qualquer outro. Em um sonho, Deus lhe apareceu, e ele pediu não riquezas ou poder, mas sabedoria para governar o povo com justiça. Este pedido agradou a Deus,
e refletiu o legado de fé, perseverança e aprendizado que Davi e Betsabá haviam transmitido. A sabedoria de Salomão se tornou famosa, e seu reinado foi marcado por paz, prosperidade e reconhecimento mundial. Mesmo com toda a glória do novo rei, as lembranças do passado continuavam a pairar sobre o palácio. Cada pedra parecia carregar ecos da vida de Betsabá. Do terraço onde foi vista por Davi, ao momento em que Natã confrontou o rei, as lágrimas derramadas pela perda do primeiro filho. Sua história estava entrelaçada com a de Israel, provando que Deus pode transformar os momentos mais sombrios em algo extraordinário. A trajetória de Betsabá é, acima de tudo, uma história de transformação. Começou como uma mulher comum, envolvida em eventos que poderiam defini-la para sempre, mas encontrou força para seguir em frente. Aprendeu que ninguém está além da redenção, que mesmo nas sombras dos erros e na complexidade dos jogos de poder, Deus trabalha para cumprir seus planos. Como mãe de Salomão e parte da linhagem que levaria a Cristo, Betsabá nos mostra que Deus não apenas restaura, mas usa as nossas vidas para realizar propósitos grandiosos. Sua vida ensina sobre arrependimento, graça e perseverança. Tanto Betsabá quanto Davi tiveram que enfrentar as consequências de suas escolhas, mas descobriram que o amor e a misericórdia de Deus são mais fortes do que qualquer falha humana. No fim, Betsabá se tornou um símbolo de força, fé e sabedoria. Sua jornada é um convite para refletirmos sobre como Deus pode transformar nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis, em algo maior do que podemos imaginar. Seus erros não a definiram. A graça que recebeu a tornou um pilar de liderança, inspiração e legado para Israel. Após a coroação de Salomão, a vida no palácio não se tornou imediatamente tranquila. Mesmo com o jovem rei sendo proclamado diante do povo, os ecos das disputas pelo poder ainda permaneciam. Adonias, frustrado por seu plano de usurpar o trono ter falhado, recuou momentaneamente, mas seu espírito ambicioso continuava ativo. Ele e seus aliados observavam cada movimento do novo rei e da rainha-mãe, analisando possíveis brechas. Betsabá, porém, não se intimidava. Determinada a proteger o futuro de Salomão, ela manteve vigilância constante, alinhando-se com o profeta Natã, que continuava a atuar como conselheiro divino. Cada passo, cada palavra, cada gesto era calculado para fortalecer a posição de seu filho e assegurar que o plano de Deus fosse cumprido. O papel de Betsabá como mãe do rei tornou-se central. Ela não era apenas uma figura simbólica de autoridade. Sua presença era estratégica, política e espiritual. Orientava Salomão em questões do reino, aconselhando-o sobre alianças, decisões de justiça e os caminhos que deveriam ser trilhados para manter a paz e a estabilidade. Ao mesmo tempo, era um símbolo de redenção e superação. Sua história, marcada por erros, perdas e desafios, servia de exemplo de resiliência e fé. Cada vitória de Salomão carregava também o peso da experiência de sua mãe, que transformou dor em sabedoria e tragédia em propósito. Salomão, desde cedo, demonstrou sinais de grandeza. Ele não buscou riqueza ou poder pessoal. Seu primeiro pedido a Deus foi sabedoria para governar o povo com justiça. Em um sonho, Deus lhe apareceu e aprovou seu pedido, concedendo-lhe discernimento, inteligência e entendimento profundo. Esta escolha não apenas agradou a Deus, mas também refletiu o legado de Davi e Betsabá, que, mesmo imperfeitos, haviam preparado o terreno para que seu filho se tornasse um líder justo, sábio e visionário. Sob sua liderança, Israel entrou em uma era de paz, prosperidade e reconhecimento internacional, algo que jamais havia sido experimentado anteriormente. Enquanto isso, Betsabá continuava a desempenhar seu papel crucial dentro do palácio. Ela navegava entre conselhos políticos, decisões familiares e questões espirituais, sempre garantindo que a vontade divina se manifestasse por meio de Salomão. Seu passado, embora marcado por erros e tragédias, tornou-se um ponto de força. Cada pedra do palácio, cada sala,
Cada corredor parecia carregar ecos de sua história. O terraço onde Davi a viu pela primeira vez, o confronto do profeta Natã, as lágrimas pelo primeiro filho perdido, e finalmente a alegria e responsabilidade de ver seu filho ascender ao trono. A trajetória de Betsabá demonstra que a vida não é definida apenas pelos erros ou pelas circunstâncias, mas pelo modo como se responde a eles. Ela enfrentou a vergonha, o luto, as intrigas e a pressão política, mas transformou cada desafio em oportunidade para servir a um propósito maior. Sua vida prova que ninguém está além da redenção e que Deus pode usar pessoas comuns, até mesmo em meio a situações complexas e dolorosas, para realizar planos extraordinários. O reinado de Salomão, guiado por sua sabedoria e pela orientação de Betsabá, transformou Israel em um reino próspero, respeitado e seguro. Ele estabeleceu leis justas, promoveu alianças estratégicas e construiu templos e monumentos que consolidaram a fé do povo. Ao mesmo tempo, Betsabá consolidava sua posição como rainha-mãe, influenciando decisões importantes e transmitindo lições de coragem, paciência e visão a seu filho. Juntas, mãe e filho garantiram que a promessa divina se cumprisse, mostrando que mesmo após erros humanos, a graça de Deus podia criar algo maior do que qualquer falha anterior. No fim, a história de Betsabá é uma narrativa de transformação, perdão e propósito. Ela começou como uma mulher comum, marcada por erros e tragédias, mas encontrou força para guiar seu filho, proteger o reino e cumprir um papel histórico essencial. Sua vida nos ensina que cada escolha, cada ato de fé e cada momento de perseverança podem ser usados por Deus para transformar vidas e destinos. Betsabá não foi definida por seus erros, mas pela graça que recebeu, tornando-se um pilar de força, inspiração e fé para todo o reino de Israel. Sua jornada é um convite a refletir sobre como a redenção e a sabedoria podem surgir mesmo das situações mais difíceis, e como a fé aliada à coragem e à perseverança pode mudar o curso da história de um povo inteiro.